Epílogo. Um novo amanhecer e horizontes expansivos. Meses se passaram desde a noite em que o céu de Nova York se rasgou e uma entidade cósmica ameaçou engolir a cidade. O cheiro de ozônio queimado e metal retorcido havia desaparecido, substituído pelo aroma familiar da metrópole, asfalto, café e a brisa salgada do Atlântico. Nova York, com sua resiliência inata, havia se reconstruído. Os arranha-céus, antes marcados por rachaduras e janelas estilhaçadas, agora brilhavam com a luz renovada, cada vidro restaurado um testamento silencioso à capacidade humana de se reerguer. A vida havia voltado ao normal, um ritmo frenético de carros, táxis e pessoas apressadas, mas havia uma diferença sutil, uma nova consciência coletiva. As pessoas, em seus corações, sabiam que o universo era vasto e que a Terra não estava sozinha. No topo do edifício Baxter, o brilho da lua cheia se refletia nas janelas reluzentes do laboratório. O gerador de estabilidade dimensional, meticulosamente reparado e agora ostentando novas blindagens de vibranium e circuitos de contenção aprimorados, zumbia suavemente. Não era mais um som ameaçador, mas um ritmo constante de poder contido. Reed Richards, o Senhor Fantástico, estava inclinado sobre um console, seus dedos elásticos manipulando uma série de projeções holográficas. Ele parecia mais velho, as linhas de preocupação mais profundas em seu rosto, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Sua exploração interdimensional agora tinha um propósito mais urgente: proteger e não apenas descobrir. As assinaturas de energia secundárias ainda são detectáveis em algumas frequências, mas estão dissipando-se rapidamente, Reed murmurou, mais para si mesmo do que para a equipe, que estava espalhada pelo laboratório. Nenhum traço da entidade original. A sobrecarga a empurrou para uma dimensão com a qual não interage mais com a nossa, ou a desintegrou completamente. Sue Storm, a mulher invisível, sentada em uma cadeira flutuante que ela mesma havia criado com tecnologia de campo de força, observava-o com um sorriso tranquilo. A exaustão da batalha ainda marcava seu corpo, mas sua mente estava em paz. Ela havia aprimorado seus poderes, a capacidade de manipular campos de força, tornando-se uma segunda natureza. Não apenas para a defesa, mas para a contenção e análise de energias sutis, como as residuais do Portal da Singularidade. Ela era o coração da equipe, a força calma que os unia. Johnny Storm, o tocha humana, voava em círculos lentos e despreocupados ao redor do heliponto, suas chamas suaves dançando ao redor dele. A arrogância impulsiva ainda estava lá, mas atenuada por uma nova maturidade. Ele sabia que seus poderes eram mais do que um truque de festa, eram uma arma vital na defesa do planeta. Johnny havia aprendido a focar suas chamas com uma precisão cirúrgica, a usá-las não apenas para o ataque, mas para a distração estratégica e a criação de barreiras térmicas, um dançarino de fogo no balé da defesa. Ele acenou para um helicóptero da patrulha aérea da cidade que passava por perto, e o piloto respondeu com um sinal de respeito. Ben Grimm, o Coisa, estava na academia improvisada do edifício Baxter, levantando pesos colossais com uma facilidade que faria qualquer fisiculturista chorar. O impacto da batalha com a entidade e com o próprio Superman o havia forçado a reconsiderar seus limites. Ele treinava com uma intensidade renovada, não apenas para a força bruta, mas para a agilidade e a resistência. Ben ainda era o Rocha, o pilar inabalável da equipe, mas agora havia uma nova profundidade em seu olhar, a sabedoria de quem enfrentou o desconhecido e sobreviveu. O som de seus treinos era um baque rítmico e reconfortante. A porta do laboratório se abriu e uma figura imponente de azul e vermelho entrou. Era o Superman. Ele não visitava o edifício Baxter apenas em momentos de crise, mas com uma regularidade que havia cimentado sua aliança com o quarteto. Suas visitas eram encontros de mentes e camaradagem. Ele e Reed passavam horas debatendo teorias sobre física interdimensional, a topologia do espaço-tempo e as complexidades das assinaturas energéticas alienígenas. O Superman compartilhava dados de suas próprias explorações espaciais e Reed, com seu gênio, ajudava a decifrar mistérios que nem mesmo os maiores computadores da Terra podiam resolver. A união da mente mais brilhante do planeta com o ser mais poderoso era uma força formidável. As equipes de reparo da cidade estão fazendo um progresso notável, o Superman disse, sua voz ressoando com uma calmaria intrínseca.
A energia já foi restaurada em 90% da cidade, e o general Lane enviou outra solicitação para uma reunião conjunta. Eles estão realmente levando a sério essa toque de ameaças interdimensionais. Reed sorriu. Era de se esperar. Aquele foi um lembrete vívido de que não somos os únicos habitantes do universo. A boa notícia é que eles estão dispostos a ouvir e colaborar agora. A aliança entre o Superman e o Quarteto Fantástico havia se aprofundado, transcendendo a mera conveniência. O incidente de Nova York, um catalisador de caos, tornou-se o berço de uma amizade e um respeito mútuo inabaláveis. Johnny e Ben, que antes viam o Superman com uma mistura de admiração e rivalidade, agora o consideravam um irmão de armas. Johnny, em particular, desfrutava dos voos de reconhecimento noturnos com o Homem de Aço, trocando brincadeiras e histórias. Ben, por sua vez, encontrou no Superman um sparring partner que finalmente podia aguentar seus golpes, e suas sessões de treinamento se tornaram lendárias nos subsolos do Baxter. Sue e o Superman desenvolveram uma conexão mais sutil, baseada na confiança e na compreensão. Ela frequentemente o aconselhava sobre as nuances da psique humana e as complexidades do mundo terrestre, ajudando-o a se conectar em um nível mais profundo com as pessoas que protegia. Ele, por sua vez, era um ouvinte atento, compartilhando suas próprias perspectivas sobre a vastidão do cosmos e a fragilidade da vida. A nível global, o incidente de Nova York marcou o início de uma nova era. Governos, antes isolacionistas em suas abordagens à segurança, começaram a cooperar em um nível sem precedentes. A formação da Agência de Resposta a Ameaças Transdimensionais, uma iniciativa multinacional, foi o primeiro passo. Reed Richards atuava como consultor principal, e o Superman, apesar de não ser um membro oficial, era o primeiro a ser contactado em caso de novas anomalias. A pesquisa científica em áreas como astrofísica, mecânica quântica e dimensões paralelas recebeu um financiamento sem precedentes, impulsionada pela necessidade de entender o desconhecido antes que ele batesse a porta. A Terra, outrora um planeta relativamente isolado em seu pequeno canto da galáxia, agora estava ciente de seu lugar em um cosmos vasto e, por vezes, perigoso. Mas também estava mais preparada. À medida que a noite dava lugar ao amanhecer, os primeiros raios de sol pintavam o céu de laranja e rosa. O Superman, com sua visão aguçada, observou uma pequena flutuação de energia distante, um piscar quase imperceptível em um dos monitores de longo alcance que Reed havia desenvolvido. Era uma anomalia fraca, mas presente, uma assinatura sutil em algum lugar nos confins do sistema solar. Reed, percebendo o olhar do Superman, virou-se para o monitor. Outra, uma assinatura de energia pulsante, distante, mas presente. Não é uma ameaça imediata, mas é algo novo. O Superman acenou com a cabeça. Seus olhos se estreitaram em uma mistura de cautela e um indomável senso de dever. O universo era vasto, e novas ameaças, e talvez novos aliados, aguardavam. Parece que o trabalho de um herói nunca termina, o Superman disse, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ele olhou para o Quarteto Fantástico, cada um deles uma peça vital na engrenagem da defesa da Terra. Reed, Johnny, Sue e Ben se uniram ao lado dele, observando o monitor. Eles eram uma equipe, uma família, e agora os sentinelas da Terra contra um universo de possibilidades. A Batalha de Nova York havia sido apenas o primeiro capítulo. A verdadeira aventura, em um cosmos cheio de maravilhas e perigos, estava apenas começando. Eles estavam prontos. A jornada de colisão entre o Superman e o Quarteto Fantástico, que se transformou em uma aliança desesperada contra uma ameaça cósmica, nos oferece uma reflexão poderosa sobre a importância da comunicação e da compreensão mútua. Inicialmente, o preconceito e a falta de informação quase levaram à destruição da Terra, com heróis lutando entre si em vez de contra o verdadeiro perigo. Somente quando os véus da desconfiança caíram e a verdade foi revelada, puderam esses ícones da bravura unir seus poderes de forma eficaz. Essa narrativa sublinha que, mesmo diante do desconhecido e do aterrorizante, a capacidade de ouvir, de explicar e de estender a mão para o outro é tão crucial quanto a própria força bruta. Além disso, a história ressalta a ideia de que a verdadeira força não reside apenas em poderes extraordinários, mas na capacidade de sacrifício e na formação de laços inquebráveis.
O ato de sacrifício do Superman, quebrando suas próprias limitações para proteger aqueles que antes considerava inimigos, não só virou o jogo contra a entidade cósmica, mas também cimentou a confiança e o respeito mútuo. Essa união improvável não apenas salvou Nova York, mas também pavimentou o caminho para um futuro onde a colaboração e o entendimento entre diferentes forças heróicas se tornam a linha de frente contra as ameaças que espreitam nos vastos e inexplorados confins do universo. Eles estavam prontos.